por causa da bênção que já foi dada, que já recebemos, que veio pela fé, que é a nossa salvação. E nós queremos fazer uma leitura da palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versos 60 ao 62. Quem puder, anote, marque, registre para meditar mais detalhadamente. E nós vamos ler, entender, meditar nessa palavra. Lucas 22, 60 diz o seguinte: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Glória a Deus. Senhor, nos abençoa nesta noite. Venha nos dar, Senhor, o entendimento daquilo que Tu tens para dizer e falar ao nosso coração. Assim nós precisamos da Tua assistência, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, acho que grande parte de nós se lembra e sabe, esse texto está ligado com os últimos momentos de Jesus. Jesus já tinha sido preso. Jesus tinha sido levado para a casa do sumo sacerdote para ali ser avaliado, e as pessoas perguntavam coisas e diziam coisas e atacavam Jesus e agrediam também o Senhor Jesus. Pedro, na sua dificuldade, ele foi atrás, conseguiu entrar na casa para acompanhar o que porventura iria acontecer ali. E ele se aproxima, as pessoas começam a olhar para ele e dizer assim: você era um deles, né? E Pedro, com medo, já tinham prendido Jesus, quanto mais ele. E Pedro então se apavora, se assusta, se amedronta e recua. Ele diz: não sou eu, não sei nem o que você está falando. E daqui a pouco perguntaram de novo e ele diz: não sou eu, vocês estão enganados, estão se confundindo. E daqui a pouco veio pela 3ª vez, perguntaram a Pedro sobre Jesus, e ele disse isso: não sei o que vocês estão falando, não entendo, não conheço essa pessoa, não faço parte desse grupo. E quando ele negou a Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz assim que o galo cantou. Quando ele ouviu o galo cantar, Jesus estava naquela mesma casa, também ouviu, e ele então, Jesus olha para Pedro. Ele sabia que Pedro estava ali. Então Jesus dirige os seus olhos para Pedro e viu Pedro, ou percebeu o olhar de Jesus, e diz a Bíblia, ele se lembrou que Jesus tinha falado aquilo. Jesus tinha falado que quando o galo cantasse, ele já teria negado a Jesus 3 vezes. E agora ele se lembrou e falou assim: Jesus tinha dito isso, e aconteceu, e eu falhei, realmente eu sabia, mas acabei errando. E a Bíblia diz que o resultado é que ele chorou amargamente. Isso foi um momento trágico. Eu não digo nem para Jesus, eu digo foi certamente trágico para o próprio Pedro. Aquele homem deve ter carregado por dias uma inquietação, uma angústia, uma tristeza, daqueles que às vezes não conseguem sustentar diante do mundo que nos cerca
a nossa posição espiritual. Quantas vezes há pessoas que estão no meio dos incrédulos e eles fazem um esforço grande para mostrar que não são crentes, porque as pessoas olham, às vezes surge uma crítica, surge uma coisa, então ele se esforça para que ninguém note que ele é um servo de Deus, como se servir a Deus fosse motivo de temor ou de vergonha. Quando eu digo, às vezes as pessoas não se envergonham das piores atrocidades. Hoje eu estava passando aqui de manhã, eu fui comprar alguma coisa, não me lembro, eu estava andando pela rua aqui de manhã cedo, devia ser umas 10 e pouco da manhã, aí eu cruzei, um senhor vinha de lá, um senhor já de cabelos grisalhos, 10 e qualquer coisa da manhã, e ele quando cruzou comigo, falou assim: olha, por favor, sabe onde é que tem algum lugar aí aberto para a gente beber umas? Aí eu falei: poxa, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã o senhor está procurando um bar para se beber, e eu fiquei assim pensando, eu falei para ele assim: não bebo. Ele bateu na porta errada. Mas as pessoas não se envergonham, as pessoas não têm vergonha de mentir, as pessoas não têm vergonha de enganar ninguém, às vezes até conta isso como vantagem. É muito comum hoje você ver um grupo de pessoas dizendo assim: não, fulano ficou lá em casa, eu disse que ia na casa da minha mãe e vim para reunir com os amigos. As pessoas fazem questão de mostrar isso como se fosse um troféu, uma bênção, uma coisa bonita. Você é esperto mesmo, né? Você enganou sua mulher, você mentiu para seus filhos, você deu um golpe lá no seu emprego, então você é espertalhão, e a pessoa fica todo cheio, porque para o mundo isso é esperteza. O mundo está cheio dessa esperteza e as pessoas gostam de ser vistas dessa maneira. Só que essa exaltação é uma enganação do adversário, do diabo, para que o homem mergulhe nisso e chega um dia que ele vai chorar amargamente. Foi o que aconteceu. Pedro desviou de todo jeito. Não temos que desviar de nada, nós temos que assumir a nossa realidade, porque nós estamos diante de um mundo que não tem nada para dar para ninguém. São pessoas que estão procurando um socorro, alguém que lhe estenda a mão, que lhe arranque dessa vida desgraçada que muita gente está vivendo. E nós temos, Pedro tinha, e às vezes as pessoas têm aquele receio, aquela vergonha, mas o interessante é que aquilo que aconteceu com Pedro, ele já era para saber que isso ia acontecer. Há poucos momentos antes, Jesus disse isso para ele. Disse: Pedro, vai chegar agora a hora que eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, e vocês, meus apóstolos, meus discípulos, vão me abandonar. Que coisa difícil, né? Jesus saber que aqueles homens que ele ensinou, que ele tratou, que ele cuidou, iam abandonar ele. Muita gente está fazendo isso até hoje. Pessoas que foram abençoadas, pessoas que tiveram experiências, pessoas que o Senhor curou, pessoas que Deus tirou de dificuldades tremendas, e às vezes chegam num momento e abandonam mesmo o Senhor Jesus. Jesus sabia disso. Deus diz: vocês vão me abandonar hoje. E Pedro olhou e disse assim: eu não. Todo mundo aí pode abandonar, esses aí não falam nada, mas eu não. Jesus dessa vez acho que o Senhor errou. Eu acho que Jesus errou, porque eu estou preparado até para morrer lá com o Senhor Jesus. Então eu não vou deixar. Mas aí o que aconteceu? Jesus disse isso: você não vai me deixar, não? Eu vou te dizer uma coisa: essa noite
antes que o galo cante, você vai ter me negado já 3 vezes. E foi o que aconteceu. Aí Jesus, quando Pedro se aproximou, correu junto com os outros, ele conseguiu entrar na casa, negou que conhecia Jesus, e quando isso aconteceu e o galo cantou, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. É interessante que esse texto nos ensina que Jesus conhece profundamente a nossa vida. O Senhor Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Quantas vezes ele diz: eu vou fazer e o Senhor sabe que nós não vamos. Eu vou, mas o Senhor sabe que você não faz. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos, é isso que ele queria dizer. Conhece cada detalhe da nossa realidade, cada ponto da nossa vida, e é por isso que nós não temos como discutir com a palavra de Deus. Há pessoas que acham que têm autoridade para discutir com a palavra de Deus. O Senhor, Ele sabe de tudo, Ele sabe de cada detalhe, de cada situação que se passa conosco, que se passa no mundo, na vida. A palavra que o Senhor Jesus nos deixa é uma palavra que serve para nós de direção. A Bíblia diz assim: é lâmpada para os nossos pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Então é pela palavra de Deus que nós conseguimos andar. Sem essa palavra nós não saímos do lugar. Fulano está lá travado, não vai para lugar nenhum, porque falta ele deixar entrar na vida dele a sua palavra, a palavra que nos faz andar, que nos faz prosperar. E é interessante, muitas vezes, até quando essa palavra nem parece ser a melhor, às vezes a pessoa lê a palavra de Deus, parece até que certas colocações nem são adequadas, nem são boas, ou às vezes até diz assim: mas eu acho que nem é verdade. Mas isso não é privilégio nosso. Os próprios apóstolos passaram por isso. Nesse texto, como eu falei, Pedro disse assim: não, Senhor, eu vou ficar, eu vou ser fiel. Quer dizer, Jesus tinha dito uma coisa e ele estava desfazendo. Ele achava que sabia, que tinha domínio sobre a situação, como é o que hoje a gente ouve frequentemente. Pessoas que afrontam a palavra, acham que sabem, que tem comando, que tem domínio sobre alguma coisa, mesmo quando a palavra de Deus parece que não é a boa, parece que não é correta, parece que não é verdade, mas ela se impõe sobre todas as coisas. Meus irmãos, isso é uma coisa gloriosa. A palavra de Deus, ela se impõe. E eu digo, a maior prova de como a palavra de Deus se impõe é que ela existe até hoje. É impossível, irmão, qualquer pessoa esclarecida, que estude, que está na faculdade, que fez o que for, e pare para meditar num livro escrito só o Novo Testamento há 2000 anos atrás, escrito por pessoas comuns, pescador aqui, o outro ali, com uma mensagem que fosse apenas ideia dos seus corações, isso já teria ficado para trás há muito tempo. Alguém hoje chegar e dizer assim: você já viu falar em Bíblia? Bíblia, rapaz, nunca vi, não sei nem o que é isso. Porque seria uma palavra humana, foi feita lá no 1º século, mas no 2º século já caiu no esquecimento. Mas nós estamos carregando essa palavra há milênios, glórias a Jesus, e ela permanece, diz a própria Bíblia, ela permanece viva e eficaz. Não teve um sabido que conseguiu desfazer isso aqui, por mais simples que seja.
Não, mas isso aqui só tem simplicidade. Jesus era o quê? Jesus era um doutor? Não, Jesus era um carpinteiro. Como é que você desmancha? Pega aí um professor com doutorado da faculdade, ele desmancha com 2 palavras uma argumentação de um carpinteiro ou de um pescador. Mas não desmancha desse carpinteiro. A palavra de Deus, diz a Bíblia, permanece para sempre. E nós somos exemplo disso. Você não quer crer, basta você ver que a palavra de Deus continua permanecendo. Isso estava escrito aqui. Como é que pode? Porque existe um poder por detrás de todas estas coisas. Uma palavra de poder que sustenta todas essas coisas. E é importante, quando nós falamos dessa palavra, conhecê-la. O texto diz assim: Pedro se lembrou. Estava virando-se, olhou Pedro, e dessa secretaria, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Interessante esta colocação, que Jesus tinha dito que ia acontecer assim, e Pedro, no meio da correria dos acontecimentos, ele se esqueceu daquilo. É muito normal isso. Às vezes alguém chega e diz: fulano, lembra disso? Não, pode deixar. Mas ele começa a fazer uma coisa, fazer outra, esquece. Pedro se esqueceu. E quando aconteceu, e Jesus olhou para ele, e o galo cantou, aí que ele se lembrou, falou: meu Deus, Jesus tinha me falado isso, eu esqueci. E aí ele chorou. É interessante que quando a Bíblia mostra que Pedro se lembrou do que Jesus disse, ele só teve uma dificuldade. O grande problema é que ele só se lembrou depois que aconteceu. Ele só se lembrou da palavra de Deus depois que a dificuldade se formou, depois que o problema se definiu. Aí depois que o problema acontece, a pessoa para e diz assim: puxa, Jesus tinha me alertado sobre isso, passei por cima, não percebi, não me lembrei. Então, quando a pessoa se lembra da palavra, somente depois que as coisas acontecem, muita gente passa por isso. Há muita gente vivendo esse tipo de problema. Então, existe uma palavra de Deus que foi estabelecida para ser lâmpada para os nossos pés, como falamos, luz para o nosso caminho, mas frequentemente as pessoas estão agindo e se esquecem da palavra que deveria nos governar. E às vezes você não se lembra, e quando você vê: puxa, eu fiz isso, puxa, nem me lembrei que a Bíblia me alerta sobre isso, que a palavra de Deus me chama a atenção sobre isso. Hoje muitas pessoas estão passando dificuldades que não precisariam passar, estão tendo tristezas que não precisariam ter, se lembrassem da palavra de Deus antes das coisas acontecerem, e entenderem que aquilo que o Senhor Jesus disse é verdade, e nós abraçássemos isso e deixássemos isso nos trazer livramentos. Se lembrar da palavra depois que as coisas já foram feitas é um problema tão grande, que Jesus olhou para Pedro, e o que sobrou para ele? A única coisa que sobrou foi chorar, e chorar amargamente. Não tinha mais o que fazer, já tinha acontecido. Então a única coisa que sobrou foi chorar amargamente. Muita gente tem chorado amargamente porque se esquece da palavra, deixa a palavra de lado, vai fazer de outro jeito, vai procurar agir da sua maneira. E a palavra de Deus é dada para ser luz para os nossos caminhos, e nós deveríamos entender isso. Mas o interessante, irmãos,
é que apesar de Pedro ter se lembrado da palavra, somente depois do acontecido, ele ainda teve um privilégio maravilhoso. Ele teve a chance de se consertar, ele teve a chance de se arrepender, ele teve a chance de corrigir a falha que ele tinha cometido. E aquele homem que estava agora chorando amargamente se transformou talvez no principal apóstolo do Senhor Jesus, um homem que Deus usou poderosamente, que ele disse: eu tenho uma chance, vou me segurar nessa chance, não vou perder a minha chance, vou pedir misericórdia. E ele foi perdoado, e ele foi restaurado, e ele deu um novo rumo à sua vida, glórias a Deus. Mas o interessante é que quando nós estamos falando em se lembrar da palavra de Deus somente depois que ela se cumpre, nós também estamos falando de uma coisa muito séria. Nem tudo o que está escrito na palavra e que vai estar se cumprindo vai nos permitir um arrependimento posterior. Quando nós estamos falando especialmente do arrebatamento da igreja, muitas pessoas ouvem sobre isso. As igrejas pregam que Jesus vai voltar, igrejas anunciam que os dias estão cumpridos, que nós estamos vivendo a última hora, os acontecimentos nos apontam para o fim dos tempos. Muita gente ouve isso e ignora, esquece e não leva a sério. Mas esse é o tipo do recado bíblico que não dá para se consertar depois, porque a Bíblia mostra que num determinado momento, no abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus desce nas nuvens com o poder da sua glória, transforma as nossas vidas e nós somos arrebatados para a glória. Isso acontece num abrir e fechar de olhos, e alguém vai olhar e dizer assim: as pessoas sumiram. Alguém diz assim: não, mas a Bíblia não diz, não fala sobre um arrebatamento secreto. Eu já ouvi essa expressão. Arrebatamento não tem nada de secreto, e as pessoas inventam isso para confundir. Ah não, porque esse negócio de arrebatamento secreto é duvidoso. Arrebatamento não tem nada de secreto, todo mundo vai saber que a igreja foi arrebatada. A única coisa é que o arrebatamento é muito rápido, e tanto não tem nada de secreto, que tem 2000 anos que a Bíblia nos alerta, nos aponta a vigilância, a percepção, a atenção. O Senhor vem, então não tem nada secreto nisso, tem apenas um momento. Não vai dar tempo de fazer nada, vai ser um abrir e fechar de olhos. E quando a igreja for arrebatada e as pessoas procurarem uns aos outros e não encontrarem mais, alguém vai olhar e vai dizer assim: puxa, eu estou me lembrando que na Bíblia falava sobre isso. Eu me lembro que eu fui na igreja e falaram sobre isso. Eu me lembro que isso estava na palavra de Deus, que isso estava sendo pregado. E do mesmo jeito que o apóstolo Pedro, muita gente só se lembra da palavra de Deus depois que a dificuldade acontece. E glórias ao Senhor por aqueles que se lembram em tempo de se consertar. Mas existe uma coisa que vai acontecer e que não vai adiantar se lembrar disso depois, porque não vai ter mais o que fazer. Jesus vem, leva a sua igreja, o seu povo sobe para estar na Jerusalém celestial, e não tem mais jeito de quem ficar aqui. A única coisa que fica para quem não subiu é chorar
amargamente. Ah, mas Pedro chorou e depois se consertou. Mas quem ficar só vai poder chorar. Não tem mais o que se consertar, porque a palavra, ela se cumpre. E sabe o que vai acontecer? Muitos vão se lembrar porque não creram. Hoje, quando nós falamos que Jesus vai voltar, muita gente nem acredita nisso. Muita gente acha que isso é uma história. Não tem problema. Do mesmo jeito que Pedro achou que não ia acontecer com ele. Mas a verdade é que um dia, quando essa palavra acontecer, muita gente vai se lembrar disso só depois que ela se cumprir. Aconteceu e que houve. Isso aí é o que aqueles irmãos viviam falando. Jesus veio buscar sua igreja. Puxa vida, eu lembro que meu pai falava sempre disso. Meu pai era da igreja e eu achava que isso era uma história. Não tem problema. Alguém achar que isso é uma história não muda nada. Não muda nada para nós. Muda para quem acha isso. Porque o homem que pensa que isso é uma história, quando ele se lembrar que aquilo aconteceu, mas já aconteceu, vai sobrar o choro e um lamento, que não vai ser passageiro como o de Pedro. Vai ser para sempre. Não tem mais nada o que fazer. Jesus já veio e você ficou para trás. Como é que vai ficar? Como é que vai ser isso agora? É por isso que a palavra de Deus está sobre nós. E nós não podemos andar atrasados, correndo atrás do que já aconteceu. A palavra nos orienta para que a gente consiga andar na frente. E quando aquilo acontecer, nós já estamos vencendo. E muitas dessas coisas nem vão nos atingir, porque nós ouvimos, abraçamos a palavra, recebemos o cuidado, recebemos o livramento, ou participamos da bênção e o problema não nos atingiu. Por quê? Porque o Senhor falou. E o Senhor falou e eu ouvi. E aquilo que o Senhor ouviu, eu aceitei e fui livrado da dificuldade. Meus irmãos, esta é uma realidade hoje. Pedro se lembrou depois que tudo tinha acontecido. Muita gente está vivendo assim, desligado. Aí acontece uma coisa, puxa, mesmo está na Bíblia isso, né? Ah, puxa, está na Bíblia assim. Ah, a Bíblia fala disso. As pessoas andando atrás dos acontecimentos. Mas a volta de Jesus, ou nós andamos na frente, ou não consertamos nunca mais essa dificuldade. Que nós estejamos prontos, nós possamos ouvir. E o galo cantou para dizer a Pedro: Pedro, você perdeu a bênção. Você perdeu. Puxa vida, era verdade. Jesus falou uma coisa que era verdade. E muita gente vai ter que dizer isso. Hoje alguém diz: essa coisa de Bíblia é mentira, isso é invenção. Mas naquele dia você vai ter que dizer assim: era verdade. Contra toda a sua vontade você vai dizer assim: era verdade. E se nós dissermos que era verdade lá agora, muito bom. Mas quem tiver que reconhecer que era verdade aqui nessa vida, perdeu a sua chance de entrar na glória. Então a palavra de Deus não nos é dada em vão. Não podemos ignorar tudo que Jesus deixou. Precisamos disso. Tudo que Jesus deixou foi para o nosso bem. Por mais que nós não consigamos às vezes entender um detalhe ou outro, mas veio de Deus, será bênção para o nosso coração. E não seremos apanhados de surpresa ou desprevenidos. Estaremos prontos. A palavra nos exorta a vigiar. E vigiamos continuamente. Nunca vamos ser
surpreendidos. Estaremos prontos para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. E ao invés de chorar amargamente, nós vamos cantar e glorificar a Deus eternamente. Isso é muito melhor do que chorar, é muito melhor do que se lamentar. E o Senhor está conosco, vai nos sustentar até aquele dia que aguardamos ansiosamente. Nós possamos deixar a palavra nos conduzir, nos governar e nos fazer vencer as situações da vida. Que nada nos pegue desprevenidos, que nada nós possamos aprender depois, mas que seja agora a hora de estar adiante de todas as coisas. Vamos orar pela nossa vida. Os dias são assim difíceis. As coisas parece que não vão acontecer. Gente, para dizer isso não falta. Mas Pedro disse assim: Senhor, isso aqui não vai acontecer. E Pedro foi o primeiro a dizer isso não vai acontecer. Mas de repente ele diz assim: aconteceu? Aconteceu. Hoje muita gente vai dizendo assim isso aí não vai acontecer não. Mas no dia que acontecer, resta o choro, mas para quem creu, a bênção e a alegria da sua graça para todos sempre. Vamos ficar de pé e sermos gratos a Deus pela fé que nos foi dada. É lamentável o homem que não consegue ter fé. Quem não consegue ter fé está perdido. Quem não consegue ter fé está perdido nessa vida.